Deus criou terra e céu e a luz formou. A terra sem forma, totalmente vazia, dilui nas águas, seu corpo jazia. É o Rei dos céus, o Criador celestial. Suspendeu os mundos no espaço sideral. É o Rei dos céus, o Criador celestial. Suspendeu os mundos no espaço sideral. E já quando ao terminar faltou um para dominar, 2 dias a trabalhar, encerrou a contagem e façamos o homem conforme nossa imagem. É o Rei dos céus, o Criador celestial. Suspendeu os mundos no espaço sideral. É o Rei dos céus, o Criador celestial. Suspendeu os mundos no espaço sideral. 6 dias Deus trabalhou, mas no 7º descansou, pois nele realizara suas obras que criou, e o santificara, ele abençoou. É o Rei dos céus, o Criador celestial. Suspendeu os mundos no espaço sideral. É o Rei dos céus, o Criador celestial. Suspendeu os mundos no espaço sideral. Amém. Então o hino 140 do Novo Cântico faz uma alusão à criação, a grande criação e formação que Deus nos trouxe. Agradecer a minha esposa que cantou o hino. E vamos hoje para a pequena mensagem do dia. Vamos falar sobre aflições. Só um momentinho. Amém. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz. Passei aí uns 3 sábados fora, né? Ou 2. Numa viagem de emergência, mas graças a Deus tudo certo. Deus me abençoou aonde eu estive. E por que não dizer, a gente sempre aprende com as situações da vida, né? As aflições e tudo mais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aflições, né? Por que as aflições e como devemos encarar as aflições, como devemos reagir, como se portar
quem pode nos ajudar? Quem não tem uma aflição? Qualquer rosto que a gente vê assim, a gente pode achar, fulano deve viver muito feliz, não deve ter problema na vida. Afinal, ele tem muito dinheiro, ele é bem sucedido, ele tem uma boa faculdade, ele tem um bom salário. Mas infelizmente, independente da condição cultural, intelectual, financeira, né, econômica, todos nós temos as nossas aflições. Às vezes a aflição é simplesmente algo que você não consegue explicar. Às vezes é um esposo, né, que não trata bem a esposa, é uma aflição para a esposa. Pode também ser o contrário. Às vezes é um filho que se rebela contra os pais. Às vezes é um vizinho, às vezes... Enfim, as aflições estão presentes, as tribulações, elas estão presentes na vida de cada um dos seres humanos. Isso independente também da sua fé, se ele professa uma fé, se ele é um cristão fiel, se ele não é, se ele tem uma outra religião, se ele é um espírita, se ele é... Enfim, não importa. A classe social, a classe econômica, a classe cultural, ou mesmo a classe religiosa, todo mundo tem as suas aflições. O mundo vive em aflições. Vemos atualmente, né, o caso os israelitas, né? Os israelenses ou os judeus e aquele grupo terrorista Hamas. Quantas aflições aquele povo não passa, né? De ambos os lados. Porque por falta de um entendimento, o radicalismo vem e eles resolvem as coisas matando uns aos outros. E quantas aflições, né? Criança sendo morta, criança sendo retirada dos pais, pais sendo retirados das crianças. Quantas aflições. Criança sequestrada, você sabendo que aquela criança está sequestrada na mão de um terrorista, de uma pessoa que pode torturar, pode, enfim, matar, mas principalmente torturar, né? Como acontece nesses casos. Então, irmão, a gente percebe que todos têm aflições, independente de onde mora, de onde vive, o que ganha, não interessa se ele ganha 30 salário mínimo, se ele ganha 1, as aflições, elas existem. Mas como? Amém. Então vamos falar hoje um pouco sobre aflições e fazer uma pequena oração pedindo a presença do Senhor. Senhor Deus, poderoso Criador, mais uma vez estamos aqui prostrados para teu santuário de graça, para te pedir perdão e ao mesmo tempo, Senhor, pedir orientação, pedir inspiração para falar da tua palavra que vai ser exposta. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, falando em aflições, vamos ler 1 João, João 16, 28. João 16, 28, que diz: na vida tereis aflições. 33, obrigado. Minha esposa vai me ajudar aí na projeção. E lá diz: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim quem? Jesus. São palavras de Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então Cristo quis dizer, traduzindo, que independente do tempo, independente de classe social, na vida vocês vão ter aflições. E ele deu um exemplo, eu aprendi
Aprendi não. Jesus, ele sabia, mas ele viveu na terra como homem e ele obteve as características de como enfrentar as aflições. E as aflições foram vencidas por ele. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha bom ânimo, eu venci. Ou seja, devemos ter bom ânimo para vencer as aflições. Não chegar ao desespero, né? Tem pessoa que chega ao desespero quando falta tudo em sua vida, ela entra no desespero e chega até se suicidar. Vem a depressão, uma série de coisas. Portanto, tenhamos bom ânimo. E o bom ânimo, irmão, muitas vezes você não consegue aqui na terra mesmo, mas você consegue em um bom relacionamento com Deus. Leia a palavra, busca no Senhor, que aí você vai conseguir bom ânimo para vencer as tribulações. As tribulações sempre aconteceram. Jesus falou essas palavras já no contexto aí do Novo Testamento, mas sabemos que Moisés teve grandes tribulações, grandes aflições, e a ele foi confiado ser o libertador de Israel. Mais tarde viria o Redentor, que é o próprio Cristo, mas ele libertou aquele povo através do poder de Deus. Mas quantas aflições não passou Moisés, a ponto dele desejar até ser excluído do plano da salvação. Ele chegou a dizer: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, porque eu não estou aguentando, e me deixa. Realmente era uma tarefa árdua para Moisés, tirar mais de 2 milhões de pessoas de um lugar para outro, e as pessoas o acusavam, as pessoas se queixavam de tudo. Mas o que devemos fazer? Todos nós, querendo ou não, nós temos uma cruz para carregar. E essa cruz faz parte das aflições. Às vezes você escolhe cruz, seus pecados, faz com que você tenha cruz mais pesada para carregar. Mas o próprio Cristo diz: pegue a sua cruz e me siga. O simbolismo de cruz é sofrimento, é aflições, é tribulações. Lucas 9, 23. Vejamos. Lucas 9, 23 diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quantas vezes a gente sai de casa para trabalhar, mas gostaria de ficar em casa, né? Hoje está muito quente. Que tal ficar em casa no ar-condicionado? Mas você às vezes tem que negar você mesmo e ir. Quantas vezes é algo muito pior diariamente que acontece na nossa vida, mas que a gente tem que negar a nós mesmos e seguir, buscar ultrapassar todos os obstáculos, porque a vida é assim. Temos que cada dia negar a nós mesmos algo que a gente gostaria de fazer, mas que não é o melhor para a nossa família, não é o melhor para a nossa salvação, não é melhor para nada. Ou seja, tanto da sua vida material como espiritual, muitas coisas não é. Por isso que cada dia, diariamente, a gente temos que negar a nós mesmos. Ou seja, o que a palavra diz é que temos dificuldades na vida, temos aflições, temos tribulações, mas devemos ter o que? Bom ânimo. Não devemos fugir, porque essas coisas vão acontecer. Tendo bom ânimo, nós vamos conseguir o que? Suavizar as tribulações da vida. Não adianta você vir com murmurações, porque tudo acontece comigo, porque o que está acontecendo? Do fundo você sabe o que está acontecendo. Tem um versículo bíblico que eu não lembro agora, que diz o seguinte, parece que é provérbio: do que o homem
reclama, senão dos seus próprios pecados, né? Ou seja, o pregador está querendo dizer, está reclamando de quê? O que você está reclamando é parte do pecado, às vezes do seu próprio pecado. Então, irmão, devemos ter bom ânimo, porque a cruz, ela é certa, e você pode, no dia a dia, até suavizar o peso da sua cruz, porque às vezes você escolhe caminho, às vezes mesmo você estando na igreja, você escolhe caminho que faz com que a cruz pese mais, né? E por isso é importante que a gente tenha bom ânimo, porque as aflições virão. Vamos aqui um exemplo de Davi. Davi, irmão, se encontrava num problema sério. Ele fez algo que não foi agradável ao Senhor, e para isso veio uma pena para ele. E o Senhor mandou um recado para Davi: Davi, temos aqui algumas penas para você. Eram 3 situações. E uma das penas era que o Senhor o castigasse. Outras penas é que o mundo aí resolvesse dar um castigo nele, digamos assim, numa linguagem simplificada. Mas aí Davi disse o seguinte: eu prefiro o castigo do Senhor. É 1 Crônica 21:13. Davi prefere ficar nas mãos do Senhor. 1 Crônica 21:13, que diz: após vir toda a resolução do castigo de Davi, ele diz o seguinte: Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, não nas mãos dos homens. Então, às vezes você, querendo fugir das aflições, você busca no mundo aí alguma coisa, né? Mas Davi e todos nós devemos tomar esse conselho. Vamos sofrer, se tem alguma aflição, que seja ao lado do Senhor. Não devemos buscar soluções paralelas, porque elas não existem. As aflições vão vir, mas como disse o Senhor Jesus, tem de bom ânimo. Então, para finalizar, vamos para Mateus 11:28, e aí nós vamos encontrar aí a melhor receita para vencer as aflições. 11:28, a gente pode ir até o 30, e diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tome sobre vós, ou sobre vocês, o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa, ou para as suas almas. Pois o meu jugo é leve e suave, e o meu fardo é leve. Ou seja, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, com Jesus, quer dizer, seguindo as orientações, se suaviza. Às vezes você está numa grande tempestade, mas quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito de Cristo, você não vê aquilo como uma tempestade, você vê como uma coisa suave. Não. Enquanto que aquele que não tem, ele se desespera, ele entra em pânico. Essa é a grande diferença das aflições dos homens. Aqueles que não têm Cristo, não têm o conselho de Cristo, não têm a orientação, eles se desesperam. Mas nós, tendo a orientação divina, nós suavizamos, ou seja, através de Cristo se torna suave, e a gente vive como se a tribulação ou as aflições não existissem, ou fosse suavizado de uma maneira que a gente não vai sentir tanto. Então, irmão, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, que a gente coloque
nossas aflições, nossas tribulações, a gente possa suavizar com a presença de Cristo na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Para a semana voltamos, se for permitido, mais uma mensagem. Agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Zé Maria, vamos terminar, cantar um corinho. Estamos no dia do Senhor, nossas lutas deixamos para trás. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Neste sábado feliz de amor, temos paz, temos paz, temos paz. Quer orar, irmão? Então, irmão Zé Maria com oração. Bendito Deus Pai, Todo-Poderoso, nós agradecemos por tudo que seu Filho fez por nós, por abrir os caminhos para o homem, para a salvação para todos os seres humanos. Por isso nós, em nome de Jesus, nós estamos aqui alegres e confiantes na Tua graça e pedimos, Senhor, que dá esse esclarecimento com o Teu Espírito a todas as criaturas humanas na terra. Faça com que todos compreendamos esse mistério da salvação. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus por esse sábado, nessa manhã. Amém. Amém. O amor de Deus e a companhia do Teu Santo Espírito repousa sobre cada um de nós e nos dê a paz. Em nome de Jesus, tenhamos toda uma boa semana ao lado de Jesus.